Olá, meu nome é Juliane e eu vou fazer a apresentação do artigo Custo Total de Propriedade de Automóveis de Uso Particular. Análise comparativa entre modelo a combustão e elétrico, de autoria minha, do André Veludo Venturinelli, da Kerla Martiello, do Roberto Rivelino Martins Ribeiro, ambos da Universidade Estadual de Maringá. Vivenciamos nos últimos anos uma alta no preço dos combustíveis. E ainda temos também um fato relevante que foi o recorde das vendas de carros elétricos. Segundo a Associação Brasileira de Veículo Elétrico, foram 41% a mais do que no ano anterior de vendas. Sem tirar a questão ambiental, que os carros a combustão emitem gases poluentes que prejudicam o meio ambiente. Então, nesse estudo, a gente buscou fazer um comparativo entre o custo total de propriedade entre dois modelos da montadora Renault. Foram selecionados o Kwid Intense, modelo 2022 e 2023, e o modelo elétrico Zoe Intense. A gente considerou o período de 5 anos e uma rodagem anual de 10 quilômetros por ano. Então, o objetivo dessa pesquisa foi analisar de forma comparativa o custo total de propriedade do carro popular convencional mais vendido da empresa Renault, o modelo Kwid, e o modelo Zoe, que foi o carro elétrico da mesma montadora lançado no Brasil em 2021. O estudo ele contribui para auxiliar a tomada de decisão de consumidores dos modelos apresentados em meio a essa alta dos preços do combustível. E esses valores da teoria de custo de propriedade podem contribuir para uma tomada de decisão mais assertiva, baseando-se no fator exclusivamente financeiro em relação à aquisição de um novo veículo. Com relação à bibliografia, a gente abordou os conceitos de custo total de propriedade, os estudos anteriores. Então, a gente sabe que a aquisição de um bem não pode ser considerado apenas o valor de aquisição, mas sim todos os outros custos, com manutenção, entre outros, que esse bem vai precisar durante toda a sua vida útil. Com relação à metodologia, é uma pesquisa qualitativa e descritiva. Os dados foram coletados, disponíveis na internet, também a partir de contatos telefônicos, muitas vezes com a própria empresa Renault. Temos aqui a fórmula do custo total de propriedade, que são o custo de aquisição mais o custo de uso e manutenção do bem, menos o seu valor residual. As variáveis investigadas tanto para os veículos a combustão e elétrico foram uso e manutenção, impostos e taxas, que incluem PVA, seguro obrigatório, licenciamento obrigatório, outros custos, como estacionamento, seguro, e encargos, que são juros de financiamento e também depreciação. Então, para cada um dos modelos, variam esses valores, né? Se o veículo é a combustão ou elétrico. Com relação aos resultados, a princípio a gente tem uma ficha técnica de cada modelo. Então, aqui temos o Kwid, ele é a combustão, temos o valor do IPVA, o seguro, o consumo por litro e a vida útil considerada aqui para o nosso estudo. Então, o valor do veículo à vista sai R$ 65.190. Já o Zoe Intense, que é o nosso modelo elétrico, ele não tem IPVA, porque é um benefício do governo aqui do estado para carros elétricos. O valor do seguro ele é um pouco superior, aqui é a quantidade de energia que consome por quilômetros, e ele tem o valor desse veículo à vista é R$ 229.990, isso com os dados realizados no momento da pesquisa, informações essas do próprio site da Renault. Já nessa tabela, a gente tem o custo de aquisição total. Então, foi considerado o valor do veículo à vista, com uma entrada de 30%, e o restante foi feito um financiamento.
Temos a taxa de juros ao mês, que foi baseada nas taxas dos principais bancos financiadores. E então chegamos ao valor pago do financiamento e o valor pago anualmente. Então, temos o custo total de aquisição para cada um dos modelos. Essa tabela, ela faz o comparativo do custo total de propriedade para cada modelo do veículo, a combustão, o Kwid, e o elétrico, o Zoe, em cada uma dos custos necessários para toda a vida útil desse bem, né, desse veículo, no decorrer de 5 anos. Então, são os valores desses 5 anos. O custo de aquisição, a gente pode perceber que o modelo elétrico ele é superior do que o modelo a combustão. Com relação ao consumo, né, de combustível, no caso de combustão, e de energia elétrica, no caso elétrico, a gente percebe se colocar a mesma quantidade de consumo nos 5 anos analisados, o modelo de combustão tem um custo superior do que o modelo elétrico. Já os gastos com revisão periódica, o modelo a combustão também é superior ao modelo elétrico. Alinhamento e balanceamento é um valor bem inferior, né? Não é tanto relevante aqui. Temos as trocas de pneu também, custo com limpeza. O IPVA é um caso que vamos ter presente apenas no modelo de combustão, o elétrico ele está sendo isento pelo Estado. O seguro obrigatório, o licenciamento obrigatório, que é o mesmo valor. Estacionamento também foi considerado os mesmos valores. Seguro, se difere os valores para os modelos, né, considerando aqui o Kwid, que é um carro popular, então o seguro ele é bem inferior, já o modelo elétrico ele tem um seguro, um valor mais superior. Com relação ao financiamento, pelo fato do modelo elétrico ser superior, ele acaba sendo mais representativo também, e também a depreciação. Então, a gente faz a soma de todos esses valores, que são os gastos, tanto de aquisição, com o uso e manutenção desse veículo nos últimos 5 anos, e temos aqui, então, o nosso custo total de propriedade. O valor residual aqui, ele é considerado o valor que seria vendido esse veículo depois desses 5 anos. Então, aqui temos o valor de venda do modelo Kwid e o valor de venda do modelo Zoe Intense. E o total aqui, temos o custo total de propriedade para o modelo a combustão Kwid de R$ 155.222,80 e do modelo Zoe Intense, que é o modelo elétrico, de R$ 394,213,12. Então, a gente consegue perceber por essa tabela que o custo total de propriedade do modelo do carro elétrico, ele é bem superior do que comparado ao modelo a combustão. E a gente consegue perceber justamente quais são as diferenças aqui, né? O que tem um custo de aquisição, ou uso ou manutenção, o que é mais caro em um ou mais barato em outro. Considerações finais, né? Com o estudo, a gente percebeu que o modelo com motor a combustão evidenciou um custo total de propriedade consideravelmente mais baixo em relação ao modelo elétrico, ao longo dos 5 períodos, né, dos 5 anos avaliados, mesmo levando em consideração a redução com custo de manutenção, consumo e isenção do IPVA em alguns estados brasileiros. Infelizmente, o modelo elétrico, ele apresenta um custo total de propriedade bem superior. Esse estudo, ele contribui para auxiliar a tomada de decisão do consumidor, tanto no âmbito financeiro, apresenta algumas limitações, como o fato de ter sido estudados apenas 2 veículos comparados nessa pesquisa. Esses modelos também foram selecionados por conveniência.
Já para estudo futuro, a gente sugere que outros modelos sejam avaliados de diferentes marcas também. As principais referências utilizadas, temos aqui algumas delas. E é isso, eu agradeço a atenção.